Olá, meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e sou CEO da Student Pathways, a empresa educacional mais completa do Canadá. E hoje eu venho aqui nesse vídeo falar com você a respeito de um assunto bem polêmico. Não imigre por Alberta. Alberta não é uma província fácil para migrar. Verdade ou mentira? Mas antes de eu falar desse assunto, eu vou pedir para você não esquecer de dar um like nesse vídeo, seguir o nosso canal, que aqui a gente vai colocar informações muito importantes para o seu plano Canadá. Então vamos lá, pessoal. Imigrar por Alberta. Você deve riscar Alberta da sua lista? Alberta realmente é uma província difícil de migrar? Bom, primeiro ponto é, não existe província fácil para migrar e não existe província difícil para migrar. O que existe é um perfil compatível e um perfil não compatível com aquele programa ou com aquela província. Para você entender um pouquinho, em linhas gerais, as províncias, elas têm processos provinciais que são específicos e aí para atender demandas específicas daquela região. Isso significa que cada província do Canadá tem uma demanda diferente, até porque não é o mesmo tipo de indústria, o mesmo tipo de demanda para todo mundo. A gente tem um território gigantesco com várias particularidades aí. Muita gente pensa, me falaram que o processo XYZ é fácil, então eu vou para lá porque aí eu vou imigrar mais fácil. Pera lá, se você não tiver os requisitos que aquela província exige em termos de emprego, em termos de idioma ou enfim, você não vai conseguir imigrar por mais que o processo seja fácil, porque você realmente precisa atender aquela demanda. A província não vai querer ficar com você se você não atender a demanda para aquela região. E como que funciona? A grande maioria dos processos migratórios provinciais são baseados em oferta de trabalho. Isso significa que você precisa ter uma oferta de trabalho ou ter trabalhado em determinadas áreas para você conseguir se qualificar para o processo provincial. Isso significa que se sua área não está em demanda na província A, B, C, D e aí por aí vai ser mais difícil para você migrar, mesmo que o processo seja fácil. E o que muita gente pensa é, Alberta vive de óleo e gás, então eu não trabalho no óleo, então é uma província difícil, pronto, acabou, fechou Alberta. Não significa. Primeiro, Alberta não é uma província que só vive de óleo e gás. Segundo ponto, o processo de Alberta não é difícil se você atender a demanda da província. E terceiro, vai depender do seu perfil. Para você entender um pouquinho, aqui em Alberta a gente tem demanda para várias áreas e pouca gente sabe, a gente não vive só do óleo e gás. A gente trabalha muito com demandas para a área de TI, para a área de agricultura, para áreas de hospitality, que é a parte de turismo, alimentação e a área de saúde. Então essas áreas são áreas de muita demanda aqui no Canadá. Isso significa que se você tiver essas características, as chances de você conseguir um emprego aqui são muito maiores e consequentemente o processo migratório vai ser muito mais tranquilo para você por conta dessa demanda nessa província e a província tem o interesse de reter você aqui na região. O processo de imigração de Alberta, ele é dividido em dois blocos, vamos colocar assim. O primeiro é o Alberta Opportunity Stream, que é a via que não passa pelo Express Entry, é uma via que você vai direto pela parte provincial. E tem a via do Express Entry, que é o sistema de pontuação, que você vai ter um profile aberto e a província, ela pode fazer a seleção desse profile e te convidar para emigrar através do processo dela. Então, o Alberta Opportunity Stream, ele tem a via para o trabalhador e ele tem a via do estudante. Para o trabalhador, ele tem que ter uma oferta de trabalho baseada numa LMA ou CLMA Exempt e cumprir com os requisitos aí de experiência de trabalho, oferta de trabalho, enfim, aqui dentro da província. O de estudantes, você precisa ter se formado num college ou universidade aqui em Alberta em programas elegíveis e, na verdade, assim, não é bem o programa, o nome do programa, mas sim o tipo do programa. Né? Então, não é qualquer programa que você consegue fazer essa ponte. Então, tem que se atentar a isso. E outra coisa é, você precisa ter uma oferta de trabalho e ter acumulado 6 meses de experiência numa profissão que seja relacionada à tua área de formação em Alberta, né? Então tem esse ponto aqui também. E se for uma pós-graduação, tem que ter relação também com a sua formação do Brasil. Então tem alguns pontos importantes na parte educacional, mas basicamente você precisa ter 6 meses de experiência e uma oferta de trabalho para poder entrar pelo Alberta Opportunity Stream, tá? Então tem essas duas frentes
frentes, né? A de trabalho e a de estudos, e essas duas frentes não passam pelo Express Entry. Agora, a outra parte é o Express Entry, que é uma pessoa que abre um profile e atende às demandas da província, e a província identifica esse profile como um profile interessante e emite um convite para que a pessoa faça a aplicação pelo processo da província, e aí, consequentemente, ganha os 600 pontos para ir ser chamado no próximo sorteio para um processo via Express Entry através de uma Invitation to Apply, que é aí quando você recebe um convite para aplicar para a província. Obviamente que para você ter um perfil no Express Entry aberto, você precisa se qualificar para uma das vias que o Express Entry alimenta, né? E aí a gente vai falar isso num próximo vídeo, então segue nosso canal para ficar por dentro. Então, basicamente, são essas dois big blocks, essas duas frentes, e dentro da frente do Alberta Opportunity Stream você tem essas duas vias, e além disso você tem as vias também de fazendeiros, empreendedores, que são vias um pouco mais específicas. A gente já fez um vídeo sobre a via de empreendedorismo e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa via. Então é isso, pessoal. Imigrar por Alberta é difícil? Depende. Então não risque a Alberta do seu caderninho aí de imigração ou dos seus planos de imigração. Entre em contato com a gente para entender um pouquinho a dinâmica aqui da província, como que funciona, as oportunidades, antes de considerar ou não a Alberta no seu plano de imigração. Então é isso, eu fico aqui e agradeço a sua audiência e não esqueça de seguir o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau!